Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de uma ação da justiça americana que tem duas consequências, tá? Uma consequência é muito ruim para o Milei, tá? Mas tem uma outra consequência nessa história aqui que pode indicar problemas para o Brasil também. Eu vou explicar para vocês, né? Porque vocês sabem, tem ação contra o Brasil lá nos Estados Unidos também, particularmente contra o Alexandre de Moraes, né? Vamos entender esse caso da Argentina aqui. No final eu falo sobre o que isso aqui impacta a questão aqui no Brasil, né? Pois bem, a situação é muito triste, tá? A Cristina Kirchner, lá em 2012, nacionalizou a YPF. A YPF é a Petrobras lá da Argentina, tá? É a empresa de petróleo lá da Argentina, né? E ela foi privatizada nos anos 90 e aí em 2012 a Cristina Kirchner decidiu reestatizar ela. Então pagou 5 bilhões para a Repsol, que era a maior acionista da YPF na época. A Repsol é uma empresa de petróleo espanhola, então a YPF foi paga. Só que quando você reestatiza uma empresa, as ações perdem valor. E aí o que acontece? Os acionistas minoritários da YPF reclamaram na justiça americana que essa ação do governo argentino prejudicou eles. Eles queriam receber o mesmo benefício que a Repsol teve, né? Ou seja, o governo teria que comprar também as ações deles nesse caso, né? E aí, essa ação está correndo desde então, desde 2012, coisa e tal, e agora a juíza deu essa decisão, né? Também tem, nesse caso, uma situação relacionada com o default da dívida de 2001, 2001 foi um ano que a Argentina teve 3 presidentes, com caos completo, inclusive teve default da dívida. A Argentina parou de pagar a dívida externa dela, e aí também tem coisa referente a isso daqui, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Aspone, Ninguém, eu que achei interessante e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o que aconteceu? A juíza Loretta Preska, uma juíza lá de Nova York, que está julgando este caso da Burford e Eton Park, ela determinou que fossem penhoradas 51% das ações da YPF. O curioso dessa história é que essa empresa ela era dona de menos de 25% das ações da YPF quando ela entrou na justiça. Só que agora, com o tamanho da dívida e os juros e correção monetária e não sei o que lá, não sei o que lá, acabou que ficou 51%, né? Então a dívida total aqui, atual, é 16 bilhões de dólares e então essa é o valor que a Argentina está devendo para essa empresa. Então lembrando, a Cristina Kirchner nacionalizou a YPF em 2012 e pagou 5 bilhões para a Repsol, só que ela fez isso de forma ilegal. Ela deveria ter pagado, feito uma oferta pública de ações e pago também para os minoritários esse valor, né? E não pagou. Então essa é a reclamação que o pessoal fez. Como a empresa virou uma estatal de novo, perdeu valor na Bolsa de Valores e com isso esse pessoal se sentiu prejudicado e entrou com essa ação, né? Ou seja, no final das contas é uma situação que estão obrigando o Milei agora a fazer o negócio por causa de um erro da Cristina Kirchner, no final das contas, né? Então aqui, ó, além disso, tem também um outro problema, que a justiça americana também solicitou que o Estado entregue parte das ações da YPF ao fundo Bainbridge, como pagamento da sentença relacionada ao default da dívida de 2001, né? O que é default da dívida? O Brasil tem dívida externa e paga juros da dívida. A Argentina tinha dívida externa pra caramba, chegou 2001 e decidiu não pagar nada, não vou pagar. Aliás, tem gente aqui no Brasil, da esquerda, que acha que é bacana, eles não vão fazer isso, vão parar de pagar a dívida, não vão pagar a dívida não. Esse pessoal realmente não sabe a lambança que isso pode gerar, né? Se esse caso da nacionalização da YPF são 16 bilhões de dólares, essa dívida de 2001 agora são 100 bilhões de dólares, que a Argentina deve para esse fundo lá nos Estados Unidos, né? Bom, o fato é o seguinte, o Milei vai recorrer dessa história, né? É lógico, não é uma coisa agradável para o Milei, é um problema que ele vai ter politicamente. Inclusive ele explica aqui em determinado momento que ele não pode fazer isso porque a Constituição argentina proíbe ele de entregar ações da YPF sem aprovação do Congresso, então teria que ter aprovação do Congresso para entregar essas ações. Como ele não tem aprovação do Congresso, ele não pode fazer isso, não tem como ele fazer isso, né?
Então esse é o argumento que ele tem no final das contas. E existe a situação de que a YPF tem ações lá nos Estados Unidos, então por isso que eles estariam com essa... Aqui, ó. As ações que tem a Argentina da YPF estão registradas na Bolsa de Valores de Buenos Aires. Não tem nenhuma ligação com os ativos que estão na Bolsa de Nova York. Esse é o argumento que o Milei está usando também nessa defesa dele, né? São classes de ações diferentes que a Argentina tem na Bolsa de Buenos Aires e que tem na Bolsa de Nova York. Eu não sei como é que vai resolver isso daqui, tá? Isso é uma coisa complicada realmente, mas é o tipo da coisa que foi uma dívida causada pelos governos anteriores da Argentina. E aí o chato é isso, porque agora que a Argentina está recuperando a sua capacidade, está começando a recuperar investimento, está começando a fazer negócio com o mundo todo, agora o Milei tem que pagar as dívidas causadas pelo peronismo, pela Cristina Kirchner, né? O pior aqui é o pessoal falando aqui, ó, o Milei ficou super chateado, né? A reação do Milei sobre o caso da YPF confirmou que vai apelar, então o Milei vai entrar com uma apelação lá na justiça americana e, entre insultos, culpou o Axel Kicillof. O Axel Kicillof é hoje o grande opositor do Milei lá na Argentina. Ele era ministro da Economia da Cristina Kirchner lá em 2012, quando a Cristina Kirchner estatizou a YPF. Então, quando foi feita essa lambança, quem fez essa lambança foi o Axel Kicillof, né? E em 2012, quando era ministro da Economia da Cristina Kirchner, né? E agora o próprio Kicillof está criticando o Milei, porque o Milei não que tá errado, que tinha que ter entrado com ação, que tinha que ter feito isso, feito aquilo. A verdade é que quem causou o problema todo foi ele mesmo, né? Foi a própria Cristina Kirchner nessa história. O Milei meio que xingou bem o pessoal aqui, tá colocando aqui, ó. Uma decisão contra Kicillof. Acabamos de saber que a juíza Presca decidiu contra o Estado da Argentina no caso da expropriação da YPF. Independente da questão subjacente, a situação do país nessa situação é responsabilidade direta do inútil soviético do Axel Kicillof, quando ele era ministro da Economia durante a segunda presidência da condenada CFK, né? Infelizmente não foi suficiente para ele arruinar a economia argentina, então agora ele está assumindo a responsabilidade de destruir a província de Buenos Aires. Hoje o Axel Kicillof é o governador da província de Buenos Aires lá, né? Além da imbecilidade de Kicillof e de todos aqueles que nos governaram antes, todos os argentinos devem saber que recorremos dessa decisão em todas as instâncias apropriadas para defender nossos interesses nacionais. Mais de 10 anos se passaram e nós, argentinos, continuamos sofrendo as consequências do pior governo da história da Argentina. Pós-script, né? PS. Eu avisei que o soviético é um bobo, né? Ele usou um termo pelotudo, que é um xingamento em espanhol da Argentina, né? Ou seja, o Milei tá puto com o Kicillof. E tem que estar mesmo, porque agora que o Milei tá começando a fazer essa coisa toda de botar a Argentina no mapa do investimento do mundo, né? Você tem essa pancada. Agora tem duas coisas nessa história aí, né? A primeira coisa disso daí é, será que tem alguma influência do pessoal, dos juízes americanos querendo sacanear o Milei pela proximidade dele com o Trump? Não dá para descartar esse tipo de coisa, né? Mas tem uma outra, mas eu não acredito nisso não, tá? Porque a justiça lá é bem séria nesse aspecto, é muito pouco provável. Tirando esses casos de juízes que batem de frente com o Trump, eu não acredito que faria uma coisa dessa. Mas tem um outro aspecto que se interessa ao Brasil, né? Porque você repara como é que a justiça americana está entendendo que é responsabilidade dos países bancar as dívidas, né? Mesmo que alguém tenha feito merda no passado, o país é responsável. Tu sabe o que isso significa pra gente, né? Tem ações contra o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é ministro da Suprema Corte. Se houver uma condenação do Alexandre de Moraes e uma obrigação de indenizar, e ele, na pessoa física, não puder indenizar, é possível que a justiça americana cobre do governo brasileiro. E o governo brasileiro vai ter que pagar essa dívida, vai ter que bancar essa lambança que o Alexandre de Moraes está fazendo. Por exemplo, quando ele cobrou uma multa absurda da Starlink por causa do X, uma coisa totalmente sem sentido no final das contas, isso pode acabar sendo cobrado, né, futuramente. Certamente será cobrado do Alexandre de Moraes na pessoa física, mas isso pode ser cobrado do Estado brasileiro também. É muito importante notar que essas lambanças todas que estão sendo feitas pelo Lula e pelo Alexandre de Moraes, sabe quem vai acabar pagando isso? É a gente, meu amigo. O custo do pessoal que fez o L lá atrás é muito maior do que você pode imaginar. Porque não é só o custo da lambança, da economia merda que a gente está vivendo agora, da censura que a gente está vivendo agora. Isso a gente vai conseguir superar. A gente vai ter que pagar esses prejuízos também mais adiante. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.